Também não é, a gente tem que lembrar que não é uma certificação a Cyber Security Framework. Diferente, por exemplo, da ISO, aonde você pode aplicar a ISO a uma empresa e depois chamar uma auditoria ou uma empresa que faz uma avaliação e você certifica a sua empresa como empresa certificada em ISO 27000, certo? Então, existem, um grande exemplo que eu sempre dou aqui é o Banco Itaú, aqui no Brasil. Toda a parte de internet banking do Banco Itaú, ela é certificada ISO 27000, tá? O que que isso significa? Se você pegar o documento ISO 27000, eles aplicaram todos, se não a maioria, se não todos, os itens da ISO 27000 na área ou na aplicação que cuida do Internet Banking, certo? Então, tem uma série de proteções de segurança, tem uma série de procedimentos. Um funcionário, por exemplo, que trabalha nessa área do Internet Banking, ele tem uma série de obrigações a mais que um funcionário do Banco Itaú normalmente não tem, tá? E por que que eu posso falar disso, né? Olha, Fábio, isso não é algo sigiloso, alguma coisa? Não. O próprio banco, ele coloca isso no site dele, inclusive na página de relacionamento com os investidores, ele fala na política de segurança que a área do Internet Banking ela é certificada ISO 27000 para que isso reflita no mercado também como uma propaganda. Olha, o nosso banco ele é seguro. A área onde você tem mais problemas dentro do banco, que é o Internet Banking, né? Se você for ouvir falar de golpes e tudo mais, você ouve falar que o Internet Banking é o mais atacado, né? A área para o usuário final, que ele tem contato com o banco, que ele faz transações. Então, é uma área realmente muito importante dentro da empresa, além, é claro, do controle das contas correntes e tudo mais, que isso também é bem seguro dentro dos bancos, mas a área do Internet Bank estar certificada significa muito para o cliente, né? Então, por isso que eles fazem até propaganda dizendo, olha, a nossa área aqui é certificada. Agora, o Cyber Security Framework, ele não serve para isso. Se você falar assim, olha, tudo bem, eu vou instalar o Cyber, eu vou aplicar, né? Não é instalar, eu vou aplicar o Cyber Security Framework do NIST aqui na minha empresa. E depois eu posso dizer para o mercado, olha, minha empresa é segura porque eu apliquei o NIST, o Cyber Security Framework. Você até pode usar isso como um anúncio, mas não significa que as pessoas, primeiro, vão acreditar em você, porque não foi auditado, não foi certificado como a ISO. E não existe intenção do governo americano de certificar o Cyber Security Framework, nem a médio prazo, nem a longo prazo, não se tem notícia disso. Então, dificilmente ele vai se tornar uma certificação para as empresas. Também você não deve encarar o Cyber Security Framework como uma solução única, algo que, eu vou implantar isso na minha empresa e vai ficar tudo resolvido, né? Se é o Cyber Security Framework, por quê? Porque esses frameworks, eles são padrões que você pode aplicar na sua empresa, ele não vai atender a toda, apesar que eu comentei aqui no início que ele é bem flexível, ele talvez não atenda toda a empresa. Então, vai faltar determinados assuntos dentro da sua empresa que precisam ser tratados devido à natureza do trabalho. Aqui é a empresa, por exemplo, de contabilidade. Então, eu tenho certas obrigações ou certos documentos que eu preciso guardar e, obviamente, o NIST não vai cobrir todos os itens de segurança da informação. Então, ele não é uma solução única que você aplicou, não precisa resolver mais nada, tá? O NIST também não limita o Cybersecurity Framework à parte de tecnologia. Ele vai falar muito sobre processos, ele vai falar muito sobre pessoas, sobre treinamentos. Então, não ache você que ele é exclusivamente segurança de tecnologia, né? Ele tem também uma outra parte, se você quiser ir a fundo, né? Aplicar o Cybersecurity Framework em toda a sua empresa, vai ter alguns itens que são analógicos, por assim dizer, né?
São coisas que você vai tratar com pessoas e tudo mais, certo? E hoje ele não está exclusivo mais à infraestrutura crítica, como eu citei aqui no começo, ele foi criado para isso. Mas hoje o NIST já entende que várias empresas começaram a aplicar, inclusive bancos e tudo mais, que também, se você pensar uma atividade bancária até certo ponto, ela é crítica para a sociedade, porque se os bancos pararem e as pessoas não tiverem como fazer transações, você também prejudica bastante a cidade ou tudo mais. Então, de certa maneira, tem outros serviços também que são críticos e não eram classificados lá no começo como infraestrutura crítica, certo? E por último aqui, o NIST, pessoal, ele não substitui e não tem força de lei, mesmo lá nos Estados Unidos, tá? O NIST, Cyber Security Framework, o CSF, ele é uma recomendação de segurança. Ele não tem força de lei, tá? Apesar que você pode até me contestar em alguns pontos, teve uma outra medida provisória americana, lá, um executive order, que diz que entidades de governo americano e empresas que negociam com o governo americano, por exemplo, uma empresa de armamentos, ou, por exemplo, a IBM, que quer fornecer computadores, ou a Amazon, a AWS, que quer fornecer uma nuvem, um serviço de nuvem para entidades do governo americano. Existe uma lei lá que você, se você é um prestador de serviço para o governo americano, você tem que estar em conformidade com o Cyber Security Framework, e neste caso exclusivamente, você pode ser auditado pela NSA, pelo FBI ou pela CIA. Você imagina, as três entidades mais casca-grossa de segurança do governo americano podem querer auditar a sua empresa, se você é um fornecedor de serviços para entidades de governo americano, tá? Então, existe aí, mas ela não vai te dar um certificado, você não vai poder dizer ao mercado, olha, a minha empresa foi auditada pelo FBI e foi verificado que está tudo certo com o meio ambiente. O FBI não tem essa missão, ele só está ali para fazer uma averiguação caso seja necessário e ainda com foco no atendimento a uma entidade de governo americano, tá? Mas, de outra maneira, ela não tem força de lei, apesar que tem uma lei que obriga as empresas a utilizarem, né? Ela não tem força de lei pelo próprio NIST ali, pelo documento.